Vamos chamar, então, os membros da segunda mesa desta manhã, com o título A Agência do Telescópio GMT. Vamos convidar o professor Dr. Laerte Sodré Júnior para coordenar a mesa. É doutor em astronomia pela USP, é professor titular do IAG USP, onde já foi diretor. Coordena o SPANET e, desde setembro de 2020, coordenador do projeto GMT-FAPESP. Atualmente está envolvido em vários grandes projetos de levantamentos de galáxias, como o JPAS, o PFS e o S+. Também o professor Dr. Irapuan Rodrigues, é doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor titular dos cursos de Engenharia aqui da Univap, da FEAL, e do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da Univap, desde 2007. É coordenador do Observatório da Univap desde 2015 e realiza pesquisas em astrofísica extragaláctica, sendo especialista em dinâmica de galáxias. Também o professor Dr. Augusto Daminelli, doutor em Astronomia pela USP, atualmente é professor titular do Departamento de Astronomia do IAG e também co-project, investigator do projeto GMT-FAPESP. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Astronomia, membro do Comitê Consultivo Científico do Telescópio SOAR e membro do Conselho Cientista do projeto dos telescópios Gemini. E também o professor Dr. Roberto Costa, doutor em Astronomia pela USP e professor titular do IAG USP, onde já foi chefe do Departamento de Astronomia, atua nas áreas de determinação de abundâncias químicas e evolução da Via Láctea e de outros sistemas estelares, com interesse particular em abundância de nebulosas planetárias e sistemas simbióticos, além de interesses em ensino e divulgação da astronomia. Passo a palavra ao professor Laerte Sodré para que comande os eventos. Alô? Vamos sentar, por favor. Bom, pessoal, então vamos dar início à segunda mesa, cujo título é Ciência com o GMT. Nós construímos telescópios, não é para se divertir, embora a gente se divirta bastante, assim como também tem muita dor de cabeça, mas é principalmente para poder fazer ciência, para poder observar os corpos celestes, entender sua natureza e aprender com isso, né? Um ponto importante no caso da ciência com o GMT, né, é não só a gente conseguir resultados científicos, mas a gente ser capaz também de transmitir esses resultados para a sociedade como um todo. E, nesse ponto, eu gostaria até de destacar, né, a série Fascínio do Universo, que foi, na verdade, duas séries de vídeos, né, produzidos aqui pelo pessoal da Univap, né, com membros do projeto GMT, e que foi extremamente bem sucedida. A Amanda mesmo nos disse há pouco que já tem mais de 100 mil visualizações os vídeos dessa série, o que eu acho que é uma grande vitória para todos nós. Então, nessa mesa, nós vamos conversar com alguns colegas aqui que participaram dessa série, né? Então, eu vou começar com o professor Irapuan, aqui da casa. Ele participou de dois episódios da série, um sobre colisões de galáxias e o outro sobre o universo e expansão. E eu acho que ele vai agora nos falar um pouco sobre o universo em expansão. Irapuan, por favor. Tá bom, pessoal, tudo bem? Então, eu tenho uma tarefa meio difícil, que é... Eu vou ficar de pé, se vocês não se importar. Que é falar de expansão do universo em 15 minutos. Tá? Deixa eu ver se eu consigo passar daqui os meus slides. Consigo. Então, essa história toda de expansão do universo começou com 2 artigos científicos que foram publicados, um em 1927, que é esse que está aí, de um belga chamado Lemaitre, tá? E ele falava, se vocês olharem o título ali, vou passar para o segundo artigo aqui, já que passou o slide. Opa!
Aí foi. Esse aqui é o artigo que ficou mais conhecido, apesar de ter sido publicado 2 anos depois, tá? Em 1929, esse aqui, que é do Edwin Hubble, né? Então, é desse artigo aqui que se origina a tal da lei de Hubble, da expansão do universo e tudo mais. Tá? Então, a lei de Hubble ela pode ser expressa, pode ser vista nesse gráfico que ficou pequenininho, que está lá em cima, tá? Que é uma relação entre distância entre galáxias. Né? Aqui, na verdade, cada pontinho desses aqui nesse gráfico é uma galáxia. Tá? E no eixo X a gente tem distâncias em unidades de parsecs. Parsec é uma coisa que são mais ou menos uns 3 anos-luz, aí, então, para quem quiser fazer conta depois, quando eu falar de parsec. E no eixo Y eu tenho velocidade. Tá? Aqui a velocidade está em quilômetros por segundo. Eu tenho uma relação, claro, com esses dados de 1929, que eram poucos, eu tenho uma relação que permitiu, na época, fazer um ajuste de mínimos quadrados aí com esses poucos pontos, né, e tirar uma relação entre velocidade e distância, que é essa aqui. É uma relação muito simples, que é a lei de Hubble, né, que eu tenho velocidade do lado de cá, a constante de Hubble, que tem um valor mais ou menos bem conhecido, aí esse valor está sempre sendo revisto e remedido. Tá, mas ele tem esse valor aí de 70 km por segundo por megaparsec. E ele dá a proporcionalidade entre velocidade e distância. Tá? Então, durante todo o século XX, tá, a partir dessa época aí, o entendimento sobre a expansão do universo era como de um jogo entre duas coisas. Tá? Uma coisa que era a ideia de que, passa para mim, por favor, a ideia de que o universo, se hoje em dia as coisas estão todas se afastando umas das outras, se a gente voltar o filminho no tempo, a gente pode imaginar que em algum momento o universo estava... pode passar mais um, por favor. O universo era bem pequenininho, ou num ponto e tal, e a ideia do Big Bang. Tá? Então... usando essa fórmula simples da lei de Hubble, a gente consegue fazer uma conta bem simples e chegar à conclusão que o universo tem essa idade aqui, da ordem de 13, pouco mais que 13 bilhões de anos de existência. Tá? E aí, o que aconteceu? Durante o século XX, a expansão do universo era questão de entender um jogo entre esse impulso que toda a matéria ganhou no início do universo com o Big Bang e a força da gravidade, que a gente sabe que onde tem matéria tem gravidade. A gravidade é uma força que puxa, que tende a aproximar as coisas, e o impulso inicial tende a afastar. Quem que vai ganhar? Essa era a pergunta do século XX. Quem vai ganhar? A gravidade ou o impulso inicial? Tá? O problema é que quando chegou no finalzinho do século XX, início do século XXI, foram feitas observações com telescópios modernos da época e que foram dedicados a esse tipo de observação, coisa que o GMT vai ter seus objetivos científicos, né? Nessa época, o pessoal conseguiu medir essa figura que aparece aqui, é uma versão moderna aqui de um artigo de 2021 que mostra a lei de Hubble. Ela não aparece aqui como uma reta, porque no eixo X aqui eu tenho uma forma de medir velocidade. Tá? Isso aqui é basicamente velocidade dividido pela velocidade da luz, velocidade com que as galáxias se afastam de nós. Cada pontinho aqui é uma galáxia, tem um montão de pontinhos aqui, cinza, né, hoje em dia e tal, um montão de catálogos de galáxias com medidas de velocidade e distância, e foi usado um calibrador para medir distâncias nesse tipo de trabalho aqui, que é um certo tipo de supernova, que permite a gente medir distâncias das galáxias onde acontecem essas explosões, essas supernovas, com bastante precisão, e calibrar a lei de Hubble. Tá?
Se a lei de Hubble fosse aquela reta simples que a gente via no gráfico de 1929, nesse gráfico aqui, em que a distância está no eixo vertical, aqui uma forma logarítmica de medir distâncias, isso aqui, os pontos deveriam seguir a linha tracejada verde aqui. Tá? E o que se descobriu nessa época é que ela segue mais aqui para cima, como estão aqui essas linhazinhas, sei lá, tracejada azul e essa meio vermelha aí. Tá? Isso foi um indício de que o universo está em expansão, não só por causa do impulso inicial que ele recebeu lá no Big Bang, tá? Mas também ele tem uma componente de aceleração nessa expansão. Tá? Essa foi uma das grandes descobertas do início deste século que a gente está vivendo. Tá? Isso tem várias implicações em, por exemplo, passa o próximo, por favor. Aqui tem uma figurinha que tenta mostrar como que pode ser o futuro do universo. Então, aqui eu tenho, na vertical, aqui eu tenho o tempo passando de baixo para cima, o Big Bang está aqui embaixo. Aqui é mostrando, na horizontal, as distâncias entre objetos do universo, galáxias, por exemplo. Tá? Com o passar do tempo, o Big Bang, as coisas foram se afastando, tá? E um possível futuro para o universo seria as coisas colapsarem de novo, a gravidade vencer. Para a gravidade vencer, eu teria que ter uma relação entre densidade do universo que fosse tal que a quantidade de matéria que tem dentro do universo é grande e a gravidade vence. Tá? Se a gravidade vence a expansão, é isso que vai acontecer. Se a densidade do universo for igual ao que a gente chama de densidade crítica, a densidade crítica é aquela que seria necessária para empatar o jogo. Tá? Aí eu vou ter um universo que vai se expandir para sempre, a expansão vai se desacelerando, mas ele vai continuar expandindo para sempre. E o que se descobriu aí nesse início de século foi que a forma desse gráfico, por causa dessa componente de aceleração, é essa aqui. Tá? Em algum momento aqui, essa aceleração começou a ser mais importante e está fazendo o universo se expandir de forma acelerada. Se eu tenho aceleração, eu tenho força. Né? Se eu tenho força, eu tenho que ter algum tipo de energia sendo despendida aí para produzir essa aceleração. Né? E isso é o que os astrônomos, aí, os cosmólogos, cosmologistas, chamam de energia escura. Tá? Ninguém sabe o que é isso ainda direito, tem um monte de hipóteses aí, algumas hipóteses para explicar essa energia escura, tá? Mas não se sabe direito o que é. Tá? Então, nessa nova visão de como... Passa para mim o próximo, por favor. Nessa nova visão de como que é o universo, o conteúdo do universo, tá? A gente pode dizer, se eu quiser fazer um balanço de tudo que tem dentro do universo, eu não posso contar só massa, eu tenho que contar massa e energia, que são versões da mesma coisa, a gente sabe lá pela equação mais famosa da física, lá do Einstein. Né? Então, nesse balanço de matéria e energia que tem no universo, a gente sabe agora que, para dar conta dessa expansão acelerada, eu preciso ter 70% do conteúdo do universo constituído dessa tal de energia escura. Tá? 70% dessa ordem aí. Tá? Dentro dos outros 30% que sobram, tá? Que são um pedacinho que está aqui, ainda tem mais um problema da cosmologia, que é a matéria escura. Matéria escura é matéria, tem massa e tal, mas não se sabe direito o que é ainda. Tem um monte de instrumentos científicos e grandes projetos em funcionamento e uns projetados para o futuro aí para tentar entender o que é medir, o que é essa tal dessa energia escura aí, a matéria escura também, tá? E um dos papéis do GMT vai ser isso,
tá? Eu vou tentar explicar. Tem tempo ainda? 4 minutos, ok. Passa o próximo, por favor. Aqui é uma historinha, vamos pular esse aí, pode passar para o próximo. Então, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, tá? Sabendo que o conteúdo do universo é de matéria normal e matéria escura, tá? A matéria normal é o que a gente conhece como matéria, tá? O que a gente mede, o que a gente toca, que nos constitui e tal. Isso representa 4% do universo, mais ou menos, tá? Os outros 25, 26% são matéria escura, tá? Nessa figura aqui, ó, essa imagem de fundo aqui, tá? É uma imagem de uma simulação numérica que mostra como que, a partir das condições iniciais, lá logo depois do Big Bang, que a gente pode acessar, por exemplo, usando o mapa do fundo cósmico de micro-ondas e tal. A gente o fundo cósmico de micro-ondas é uma radiação fóssil do Big Bang, tá? E ele mostra como que lá naquela época a matéria se aglomerava, tá? Aquilo era como se fossem as sementes do que hoje a gente vê como as galáxias, os aglomerados de galáxias e tal, tá? Então, a matéria no universo se estrutura numa espécie de teia, parece uma teia aqui. Esses lugares mais claros aqui são lugares onde eu tenho galáxias, tá? Galáxias aqui são tipo pixels dessa imagem aqui, tá? Então aqui eu tenho milhões de galáxias nessa imagem simulada aqui do universo, tá? E um pedacinho dessa imagem de fundo aqui foi aumentado aqui. Esse pedacinho aqui, por exemplo, tem 100 milhões de anos-luz de tamanho. É como se eu pegasse uma caixa do universo cuja aresta tem 100 milhões de anos-luz, tá? Mais um zoom aqui, tá? Eu vejo uma parte desse filamento cósmico, onde eu tenho, parece uma confluência de coisas, tá? Então, o que a gente entende hoje como formação de estruturas no universo no início, o universo se estruturava numa teia cósmica que era feita basicamente de matéria escura, tá? Onde esses filamentos se encontram, eu tenho bolsões de matéria escura que vão atrair a matéria ordinária, que é o que vai formar as primeiras galáxias e tal, tá? Esse tipo de coisa. Isso aqui, nessa última figurinha, é um zoom do miolo aqui, e mostra um grupo, ou um aglomerado, um pequeno aglomerado de galáxias aqui, que se formou nessa simulação. Isso aqui ali são 10 milhões de anos-luz de diâmetro, tá? Lembra que 10 milhões de anos-luz. Lembra que a Via Láctea, a nossa galáxia, tem 100 mil anos-luz de diâmetro, tá? Vamos para a próxima. Pode pular mais um aí. Então, aqui eu ia falar que isso aqui é como a gente estrutura a Via Láctea. Pode passar o próximo, para dizer que a nossa galáxia, ela faz parte de um grupo de cerca de 50 galáxias, tá? Que tem a Via Láctea está aqui com um monte de outros pontinhos que eu acho que não dá para ver muito bem. E aqui a galáxia de Andrômeda, a galáxia do Triângulo, todas essas são as maiores aqui do grupo local de galáxias, tá? Então, a matéria, em cada escala que a gente vai, tá? Ela se aglutina, se aglomera de um jeito diferente, né? Eu posso começar a falar isso desde escala subatômica até escala do universo inteiro, né? Em cada escala que a gente vai, a gente tem um tipo de aglomeração de coisas, tá? Então, se a gente vai para uma escala um pouco maior, pode passar, por favor. Se a gente vai para uma escala maior, tá? Agora, o nosso grupo local de galáxias, nesse mapa aqui, que eu acho um mapa muito bonito de mostrar, o nosso grupo local está dentro desse pontinho que está bem no meio aqui. Tá? O grupo local com as suas 50 e poucas galáxias, ele está ali naquele pixel ali do meio. Tá? E para mostrar que o grupo local de galáxias faz parte de uma estrutura maior, tá? Que é chamado, hoje em dia, conhecido como o superaglomerado de Laniakea. Tá? Ele tem esse tamanho aqui.
160 milhões de parsecs, multiplica por 3 aí para dar em milhões de anos-luz. Tá? Ele tem essa massa aqui, 10 a 17 massas solares. Tá? A Via Láctea, para ter uma ideia, tem da ordem entre 10 a 11 e 10 a 12 massas solares. Tá? Então, a massa desse superaglomerado é da ordem aí de 10 a 17. Tem um tanto de galáxias grandes, mas tem muito mais galáxias pequenininhas nisso aí. Tá? Esse mapeamento é legal porque ele mostra não só posições de objetos, mas ele mostra esses risquinhos aí, que são fluxos. Tá? Ou seja, como que as galáxias e as subestruturas desse aglomerado se movem aí dentro para manter o equilíbrio das coisas. Tá? Então, quando a gente o meu outro, eu já estou terminando, tá? Já. O meu outro vídeo que eu fiz lá do Fascínio do Universo era sobre colisões de galáxias. Colisões de galáxias é o tipo de coisa que acontece localmente, tipo assim, dentro de um aglomerado, dentro de um grupo de galáxias, onde as coisas estão mais próximas, a interação gravitacional é mais forte, né? Então, ali dentro, as colisões são importantes. Quando eu falo de escalas muito grandes, tá? Aqui, por exemplo, o que eu posso me interessar? Na interação entre esse aglomerado como um todo e o aglomerado de Coma, ou de Shapley, ou de Perseus e tal. Tá? Isso aqui é uma estrutura muito grande que envolve milhões de galáxias, milhares, milhões de galáxias. Tá? Então, toda essa história de expansão do universo, ela é uma coisa que atua e que é mais visível, vamos dizer, por si só, em escalas muito grandes. Em escalas pequenas, a gravidade, por causa da forma que a matéria se aglomera, ela vence localmente a expansão do universo. Tá? Então, uma das coisas que o GMT pretende fazer é, por exemplo, medir partes desses aglomerados de galáxias e ver propriedades, por exemplo, para melhorar esses mapeamentos de como as coisas se movimentam aqui e a gente entender melhor como que isso acontece. Tá? Eu vou parar por aqui, senão vão me tirar do... Obrigado, Irapuã. Então, vamos passar pelos três, depois a gente abre para a pergunta do público. O próximo palestrante é o professor Augusto Daminelli. O Augusto é professor também no Departamento de Astronomia lá na USP. E ele foi o coordenador da primeira temporada da série Fascínios do Universo e participou de um dos programas, de um dos episódios, sobre formação das estrelas. Augusto, por favor. Bom dia. Laerte, você podia me avisar quando for 10 minutos, por exemplo? Beleza. Bom, eu não vou falar sobre a coisa básica da formação de estrelas, porque está aqui, né? Nesse é o episódio 10, e vocês vão se divertir muito mais assistindo o episódio 10 em 8 minutos do que o meu mau jeito aqui com as imagens, porque aqui tem toda a contribuição do pessoal do Univap, transformando esse tema de física pura, né, para imagens. Então, eu vou falar, na verdade, esse daí é o GMT hoje. Né? Então, vou falar só o que o GMT vai focar, que não dava para falar naquele vídeo, que era um vídeo básico. Primeiro slide, por favor. Bom, a teoria de formação dos sistemas planetários, né, começou em 1644, né, e produzia mais ou menos essa imagem de formação do sistema planetário, digamos assim, né, as ideias do Descartes, né, e essa daqui é uma observação do ALMA,
recente, né, mostrando o grande sucesso, né, de uma teoria de formação do sistema solar. Um outro slide. Bom, pequenas estrelas já têm teorias bem solidificadas de como se forma e tal, mas as grandes não. Porque uma estrela de mais de 10 massas solares, né, em princípio, a pressão da luz que ela gera, se for esférica, é maior, né, do que a gravidade, então ela evapora. Então, ninguém conseguia explicar a formação de estrelas de mais de 10 massas solares, né? A explicação disso é de que, por causa da alta rotação, né, você tem aquecimento, né, da parte do polo e uma ejeção polar. Então, a pressão da radiação vai atuar só nos polos e, no equador, né, você continua a acreção. Então, a acreção continua além de 10 massas solares. Então, você dividindo a estrela em parte equatorial e parte polar, se consegue formar estrelas. Os modelos funcionam aí até 40, 50, né? Por exemplo, tem muitos mistérios aqui, que qual a relação da parte equatorial, como é que ela se acopla com a parte polar de ejeção. Para fazer isso, você tem que ter uma resolução espacial muito grande e examinar com resolução espacial o que acontece aqui nessa fronteira. Isso não é qualquer telescópio que consegue, quer dizer, nenhum até agora, né? Não tem nenhum sistema que você consegue resolver isso. Então, isso continua sendo um mistério, porque não tem dados observacionais, né? Esse daqui, digamos, seria a imagem de uma estrela chamada W33A, né, que era tido como 15 massas solares, né? Um outro slide. Outro slide, por favor. Com o Gemini Sul e um instrumento chamado NIFS, né, se conseguiu, porque esse daqui é próximo, não é tão escurecido pela poeira, então se conseguiu fazer um mapeamento da parte interna, né, não ainda do acoplamento do jato e do equador. Então, esse é um trabalho do Felipe Navarrete, que mostra, fazendo um corte aqui perpendicular, né, a estrela, essa curva que é uma curva kepleriana, né, a parte de aproximação e a parte de afastamento. Então, isso é fundamental, porque como é que você sabe? Você fala, vou estudar estrela de alta massa. Você olha uma coisa de alta luminosidade, mas qual é a massa que isso corresponde? Então, você tem que ter uma massa dinâmica, ou seja, medir a velocidade kepleriana, que é devido à atração. Só tem essa estrela em que isso foi feito de uma forma ainda insuficiente. E o trabalho aqui do Felipe mostra que isso é 10 massas solares, não 15, quer dizer, a menor das estrelas de maior massa solar. Então, isso ainda é um terreno que precisa alta resolução espacial, alta resolução espectral e no infravermelho, que são todas as características fantásticas do GMT. Então, o GMT vai marcar vários gols importantes, né, na física das estrelas de alta massa. Outro slide, por favor. Eu vou mostrar aqui as simulações do Kurman-Holtz sobre a formação de estrelas de alta massa. Ela tem uma diferença das de baixa massa,
que elas sempre são duplas. Quer dizer, a primeira vez que eu detectei a binaridade de Eta Carina, uma pessoa que trabalhava com estrela de alta massa falava assim, só você descobriu o óbvio. Todas as estrelas de alta massa parecem ser duplas. Então, pode clicar aqui embaixo, no vídeo aqui embaixo, isso. É só clicar aqui, aí. Então, nós vamos ver do ponto de vista polar, por favor, de novo. Aí deixa ele rolar. Então, lá é a visão polar e aqui é equatorial. Então, formam-se duas estrelas e um monte de estrelas de pequena massa que são engolidas pela de alta massa. Então, não só se formam mais de uma estrela de uma vez, de alta massa, mas também a de alta massa ela continua crescendo, não só pela acreção de massa no Equador, mas por engolir, por canibalizar essas pequenas estrelas. Então, aí tem um mistério também muito grande, que é o seguinte: quando você estuda o número de estrelas, vamos um outro. Quando você estuda a distribuição do número de estrelas em função da massa, então o do Sol está aqui, então estrelas de mais do que a massa solar, aparentemente tem uma função exponencial, porque aqui é logarítmico, né? E aqui, estrelas de muito baixa massa, você não forma exponencial, mas isso vira. Então, aqui é estudo de estrelas de baixa massa, né, que quanto maior o telescópio, melhor para estudar. Mas no de alta massa, o grande mistério deveria ter uma quebra acima de 10 massas solares, 8 massas solares. A proporção de estrelas não deveria obedecer à lei normal, chamada IMF, né, Initial Mass Function. Deveria ter uma quebra por causa dessa canibalização de estrelas e tudo mais. Aparentemente não tem, mas a gente não sabe por quê. Porque esse aqui é na nossa galáxia para formar 1000 estrelas. Então, essa é a lei para 1000 estrelas, mas é difícil hoje em dia formar 1000 estrelas. Então, quando você olha nas vizinhas solares, tem poucas estrelas, então nunca tem estrelas de alta massa. Então, tem uma flutuação estatística muito grande. Então, as diferenças entre os aglomerados para alta massa são dominadas pelo erro estatístico. Então, você não sabe qual é a lei. Então, as pequenas, sim. Então, você tem que olhar grupos de estrelas muito grandes, um outro. Por favor, um outro. Então, como, por exemplo, na nossa galáxia tem o Westerlund 1, que é esse aglomerado aqui, essa é uma imagem do James Webb, aqui é cor magnitude, né? E nós conseguimos observar com o telescópio, até com o James Webb, até como 0,1 massa solar, mas não mais fraca. Só que todos eles já têm alguns milhões de anos e já morreram as estrelas de maior massa. Então, na nossa galáxia, não dá para resolver muito bem a questão da formação de grandes estrelas. Um outro. Em 30 Dourados, a coisa é melhor. Um para trás, por favor. Em 30 Dourados, a coisa é melhor, porque tem, né, bem mais do que 100.000 massas solares, quase 1 milhão. Né? Então, nesse aglomerado, você tem estrelas maiores. Então, mais um. E ali tem 4 estrelas maiores do que 200 massas solares, né, que antes ninguém acreditava que fosse possível. Então, ele é jovem o suficiente para ainda não ter morrido, né? Então, você tem 4 estrelas mais do que 200 massas solares, né? O que foi uma grande surpresa,
Por quê? O brilho delas são muito parecidos com o brilho de Eta Carina. Oh, mas Eta Carina tem 100 massas solares, 120. Como que as estrelas de 200 massas solares têm um brilho parecido? Um outro, por favor. Bom, nós temos várias classes de estrelas massivas, que é de 10 a 100, muito massivas, que nem as de 30 Dourados, que é de 100 a 1000, mas tem as estrelas lá de população 3, da primeira geração, que tem de 1000 até 250 mil massas solares. Né? Essas estrelas aqui são formadas por glóbulos de matéria escura. Fala, pô, mas não tem o tal do limite de Eddington? Quer dizer, quando passa de 100 massas solares, a pressão da radiação não acaba, vem sendo maior do que a gravidade e destrói a estrela? Um outro, por favor. Não é assim. Para as estrelas de alta massa, a gente não sabe muito bem ainda, né? Aqui é a luminosidade e a massa. Quando você vai aumentando a massa, a luminosidade não cresce proporcionalmente. Não é massa ao cubo que nem o Sol. Né? Por quê? Porque a matéria que vai se acumulando na estrela muito longe, ela não espreme proporcionalmente que nem a matéria que está perto do centro e dá muito mais luminosidade. Então, nunca supera o limite de Eddington. Né? Então, não existe limite de Eddington para as estrelas de alta massa. E outra coisa, então, a luminosidade não é muito grande, não cresce muito, né? E o tempo de vida não diminui muito. Aqui é o tempo de vida que cai com o inverso do quadrado da massa, mas quando você atinge massas grandes, né, com massas grandes, o tempo de vida começa a ser tudo muito parecido. Por isso que as estrelas da 30 Dourados são muito parecidas com o Sol. Então, o grande trabalho do GMT, um outro gráfico. Por favor, um outro slide. Um outro, por favor. Então, o GMT já mostrou aqui um caso de estrelas em alto redshift, lá no início do universo. Então, uma estrela que tem uma linha do hélio 2, então é possível saber que isso é uma estrela, né? Mas a gente não consegue, é pouca luz, não consegue ver nada de outros elementos químicos. Né? A primeira geração deve ter só hidrogênio e hélio, mas ainda, mesmo os James Webb não conseguem discriminar, porque você compara as estrelas, você fala deve ter um grupo de 1000 massas solares ou coisa assim, né? Que deve ser hidrogênio e hélio. E nas gerações posteriores, um pouco menos, já deve ter carbono, um pouco de ferro, etc. Né? Mas você não consegue distinguir. Pela luminosidade, é tudo igual. Né? Então, quando você vai estudar, como o GMT vai estudar essas estrelas muito longe, a luminosidade em si não resolve o problema. Você tem que saber a composição química e saber se é primeira geração ou segunda geração. E isso nem o James Webb consegue atualmente. É isso. Obrigado. Bom, agora teremos a apresentação do professor Roberto Costa. O Roberto participou bastante da série Fascínio do Universo, com 3 episódios. A origem dos átomos, nebulosas, e ainda fez um bônus aí, que é um vídeo sobre divulgação científica e valorização da ciência. Agora ele vai falar sobre a origem dos elementos químicos. Obrigado, Laerte. Eu preciso falar de pé. O lado italiano do meu DNA me impede de falar sentado e sem mexer as mãos. Bom, o que eu quero falar hoje? Sobre a origem dos elementos químicos. Eu acho que se precisa um único motivo para a gente falar e gostar de astronomia, são os elementos químicos. É saber que cada átomo dos nossos corpos foi fabricado no interior de uma estrela há muito extinta. Isso se chama nucleossíntese.
estelar, ou seja, como que as estrelas produzem os elementos químicos que vieram a compor a nebulosa protosolar da qual o Sol se formou, e é sobre isso que eu quero falar hoje brevemente. Mas, se tiverem que levar uma única frase de tudo que eu vou falar aqui, levem isso no bolso. Cada átomo dos nossos corpos foi fabricado no interior de estrelas há muito desaparecidas. Próximo slide, por favor. Vamos começar tentando entender do que o universo é feito. Como o Irapuã comentou, 70% do conteúdo do universo é energia escura, que ninguém sabe bem o que é. 1/4 é matéria escura, que também ninguém sabe bem o que é. 4% é o hidrogênio e hélio dispersos no meio interestelar, no meio intergaláctico. Apenas uma fraçãozinha muito pequena está na forma de estrelas, na ordem de 1%, menos. E, assim mesmo, isso é praticamente hidrogênio e hélio. Apenas 0,03% do conteúdo total do universo são os elementos pesados. Para astrônomo, elemento pesado, tudo que não é hidrogênio e hélio. Apenas 0,03% do conteúdo total do universo são os elementos pesados, e é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a nucleossíntese dos elementos pesados. Eu espero que o Laerte não me denuncie para o PROCON, porque ele me convidou para falar sobre nucleossíntese, sobre a origem dos elementos químicos do universo, e eu vou deixar de fora 99,97% do conteúdo do universo. Eu só vou falar sobre 0,03%. Isso aqui está a mesma coisa que eu disse antes, está aqui em forma de pizza. Próximo slide, por favor. Bom, vejam, esses 0,03% são os responsáveis pela biodiversidade, que eu tentei mostrar aqui. Isso, obviamente, está relacionado com a riqueza química da Terra como um todo, né? Próximo slide. Essa questão, ela vem sendo discutida há muito tempo por muita gente importante. Hans Bethe, que foi um dos caras responsáveis por explicar, um físico nuclear alemão, Prêmio Nobel, quando ele ganhou o Prêmio Nobel lá nos anos 60, 67, ele falou sobre o que se discutia na física nos anos 20, 30, comecinho do século 20. Como foi possível para o Sol produzir luz e calor não só durante todo o tempo que a humanidade existiu, mas durante o tempo muito, muito maior em que todas as criaturas vivas evoluíram, cresceram. Essa era a grande discussão, qual é a fonte da energia das estrelas. Porque é isso que depois vai levar, a compreensão da fonte da energia das estrelas é o que vai levar ao conceito da nucleossíntese. Eddington, físico inglês, foi o primeiro a sugerir que a fusão nuclear poderia ser a fonte de energia das estrelas lá nos anos 20. Em 1925, vai fazer um século ano que vem, Cecilia Payne, uma brilhante astrofísica nascida na Inglaterra, mas que fez carreira nos Estados Unidos, na sua tese de doutorado, defendida em 1925, ela demonstrou que as estrelas eram compostas de hidrogênio e hélio, algo fundamental, que só foi descoberto há um século atrás. Depois, já nos anos 30, Subrahmanyan Chandrasekhar, o físico indiano, formulou as equações que descrevem a estrutura interna das estrelas, que a gente usa até hoje. O livro do Chandrasekhar continua sendo obrigatório para estudar no curso de pós-graduação. Ainda nos anos 30, os caminhos diferentes pela qual a fusão nuclear poderia ocorrer no núcleo das estrelas foi demonstrado pelo Chandrasekhar, e já depois da Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 50, um artigo famoso chamado B²FH, por causa de um casal aqui, Burbage e Burbage, explicaram aí as primeiras cadeias de nucleossíntese estelar. Próximo, por favor. Quero só mostrar as caras das pessoas. Quando a gente vê as caras, as coisas ficam mais evidentes, né? A gente não esquece. Esse Eddington, físico inglês, um nome importante, foi o cara que liderou a expedição que validou pela primeira vez a teoria da relatividade geral em 1919. Ele, um físico alemão, um físico inglês, validou a teoria da relatividade feita por um físico alemão 6 meses depois do final da Primeira Guerra Mundial, onde eles ficaram se matando por 4 anos, né? Cecilia Payne, um outro nome fundamental. Todo mundo aqui já ouviu falar em Einstein, tenho certeza. Todo mundo já ouviu falar em Darwin. Ninguém ouviu falar em Cecilia Payne, apesar de ser um nome fundamental. Ela que explicou como que a constituição das estrelas é. Qual é a composição química das estrelas? Mesmo assim, é um nome surpreendentemente pouco conhecido. Ela também foi uma grande defensora da igualdade de gênero
nas ciências, foi a primeira mulher a ser chefe de departamento na Universidade de Harvard. Aqui os caras da cosmologia do Big Bang, né? Eles gostavam de se chamar entre si de o trio Alfa, Beta, Gama, por causa dos seus nomes, Alpher, Beta e Gamow. E o pessoal do B ao quadrado FH, o casal Burbidge, o William Fowler e o Fred Hoyle. Próximo slide. Aqui está uma figura do artigo B2FH, em que são demonstradas as cadeias de nucleossíntese. Lá em cima, no cantinho, tem que pegar o pointer. Lá em cima, no cantinho, aparece o hidrogênio. Lá em cima aparece o hidrogênio, que é fundido em hélio. O hélio, 3 átomos de hélio fabricam um carbono. Se um carbono combina com mais um hélio, forma um oxigênio. Com mais um hélio, forma um neônio, um magnésio, e assim sucessivamente até o grupo do ferro. Depois, por captura de nêutrons, o oxigênio 16 vira oxigênio 17. Tem vários caminhos aqui que levam à síntese dos elementos químicos, demonstra a síntese dos elementos químicos no interior das estrelas. Esse é um artigo super importante que meio que inaugura a área da nucleossíntese estelar lá nos anos 1950. Próximo, por favor. Para quem não é do ramo, as estrelas têm essa cara. O interior das estrelas são uma briga entre 2 forças muito, muito grandes. A gravidade, que joga tudo para o centro de massa, e a pressão de radiação, né? a pressão de gás, que joga tudo, que segura a pressão da gravidade. A briga entre as 2 forças, a pressão de gás para fora, a pressão de gravitacional para dentro, fazem com que a estrela adquira aí uma forma estável e bem comportada, sendo que aqui no miolinho, o miolinho das estrelas, onde acontece a fusão nuclear, é uma estrutura muito pequena comparada com uma estrela como um todo. O Sol, por exemplo, tem 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro, mas o núcleo estelar é bem mais ou menos o tamanho da Terra. Próximo, por favor. Só para entender como é que as coisas acontecem. O núcleo do Sol tem essa cara. Ele tem cerca de 1%, um pouquinho menos de 1% do volume do Sol, porém 34% da massa, já que ele é muito mais denso. A temperatura, arredondando aqui 16 milhões de graus, densidade 160 vezes a da água, e uma pressão esmagadora, uma pressão de 260 bilhões de atmosferas, ou 265 gigabars, para quem gosta do sistema MKS de unidades. É preciso essas condições aqui para que a fusão nuclear ocorra, ou seja, para que os átomos de hélio no interior do Sol sejam esmagados e tornem-se átomos, perdão, que os átomos de hidrogênio sejam esmagados e tornem-se átomos de hélio. A cada segundo, o núcleo do Sol produz 600 milhões de toneladas de hélio a partir do hidrogênio. Dessa conversão de hidrogênio em hélio, produz-se a energia que a gente recebe aqui na Terra na forma de fótons, de luz. Próximo, por favor. Aqui está a cara do ciclo próton-próton, que é a reação de fusão nuclear que acontece no interior do Sol. Prótons se combinam num deuteron, num par nêutron-próton. Deuterons se combinam com outros prótons e formam um núcleo de hélio 3, o isótopo leve do hélio. Hélios 3 se combinam formando hélio 4 com mais um, e daqui libera-se 2 prótons que voltam para cá. E, através desse caminho é fabricado o hélio no interior do Sol. Então, o Sol está atualmente fabricando hélio. Esse hélio está lá no núcleo do Sol, ele só vai sair de lá no final do ciclo evolutivo do Sol. Todos os elementos químicos que estão nos nossos corpos, o ferro do meu sangue, o cálcio dos meus ossos, tudo isso já existia na nebulosa protossolar quando o Sol se formou. Próximo. Aqui está a mesma coisa, dita, esquematizada de outra maneira, né? Próton mais próton, mais próton, mais próton, deuteron, entra mais um próton, deuteron, combina, hélio, libera mais prótons que voltam para cá. E assim o hidrogênio vai sendo convertido em hélio lá no núcleo do Sol. Próximo. Isso aqui é uma conta bem de joelho, gente, mas explica a necessidade da gente invocar a fusão nuclear para explicar a fonte de calor do Sol e, portanto, a nucleossíntese. Se vocês pegarem 4 prótons, eles têm uma determinada massa, isso aqui tem a unidade de massa atômica, a massa de 4 prótons é diferente da massa do núcleo de hélio. Essa diferença é muito pequena,
0,7% da massa, porém, se a gente usar o E igual a mc ao quadrado, aquela equaçãozinha que todo mundo conhece, mesmo que não é físico, libera uma quantidade enorme de energia, ou seja, essa pequena diferença de massa implica numa quantidade muito grande de energia. Fazendo umas continhas aqui que não são importantes agora, usando a luminosidade do Sol e a massa do Sol que a gente conhece, só isso é possível explicar como é que o Sol produz luz e calor há tanto tempo. Isso aqui é uma conta bem de joelho, que a gente chega à conclusão que o Sol vai produzir energia por 10 elevado a 11 anos. Na verdade, isso não está correto, é 10 elevado a 10. Aqui eu deixei de considerar que é só no núcleo do Sol que as equações ocorrem, eficiência, etc., etc. Mas, de qualquer forma, essa reação é o único mecanismo físico capaz de explicar a produção de energia do Sol, através da fusão nuclear, ou seja, da nucleossíntese. Próximo. Outra possibilidade, isso não ocorre no Sol, mas ocorre em estrelas um pouquinho mais massivas, aí que tem 40% mais massa que o Sol, é o chamado ciclo CNO, onde CNO vem de carbono, nitrogênio, oxigênio, onde esses átomos atuam mais ou menos como catalisadores numa reação química, ou seja, eles saem exatamente como entram, porém são necessários para que a reação ocorra. Só que aqui não é uma reação química, evidentemente, estou falando de uma reação nuclear. Ou seja, começamos com carbono 12, que captura mais um próton, vira nitrogênio 13. Próton muda a carga nuclear, então muda o elemento, né? O que era carbono virou nitrogênio. Decaimento beta, o nitrogênio 13 vira carbono 13, captura mais um, vira nitrogênio 14, captura mais um, vira oxigênio 15, decaimento vira nitrogênio 15, outra captura, ele se quebra, o nitrogênio 15 somado com o próton se quebra, volta ao carbono 12 e libera um hélio. Ou seja, o que aconteceu aqui? O que entrou aqui? 1, 2, 3, 4 prótons, o que saiu? Um hélio. Dessa forma, converteram-se 4 prótons num hélio. Próximo. Uma estrela como o Sol tem esse tipo de ciclo evolutivo, né? Uma vez que ela se forme, como o Augusto mencionou aí, vários mecanismos como as estrelas, principalmente as de grande massa, se formam, uma estrela como o Sol, ela leva mais ou menos 40 milhões de anos no seu processo de formação. Parece muito, não é. Uma estrela como o Sol tem o seu ciclo evolutivo de 10 bilhões de anos. Depois, na sua fase final, se formou 10 bi aqui, na sua fase final, leva em torno de 120 milhões de anos, ejeta o seu envoltório externo e sobra uma estrela anã branca, que é o antigo núcleo estelar. No momento que ela ejeta seu envoltório externo, o que está acontecendo em termos de nucleossíntese? Ela está enriquecendo o meio interestelar em material produzido durante o ciclo evolutivo da estrela. E aí, então, o meio interestelar vai ficando mais rico em tudo que elemento que a estrela vai fabricando. O próprio hélio, que é o primeiro deles, depois carbono, depois nitrogênio, oxigênio e assim sucessivamente. Próximo. Lá no miolo de uma estrela tipo Sol, um pouco mais massiva, a gente então tem cascas concêntricas onde ocorre queima nuclear. Cuidado, queima aqui vai entre aspas, eu não estou falando da reação química de combustão, estou falando de fusão nuclear. Mas, enfim, vão acontecendo reações do tipo dessa. O carbono se combina com o hélio, forma um oxigênio, o oxigênio mais um hélio, cálcio, carbono mais carbono, magnésio, oxigênio mais oxigênio, enxofre. Para que cada reação dessas aconteça, é preciso pressão cada vez maior, é preciso condições físicas cada vez mais extremas no núcleo estelar, e isso só acontece nas estrelas cada vez mais massivas. Por isso, os distintos elementos químicos são produzidos em estrelas de massas diferentes. Próximo. Se a gente esquematizar, a fusão do hidrogênio vai produzir hélio, se a gente combinar o hélio com o hidrogênio, vai produzir elementos como carbono e oxigênio. Se a gente combinar carbono, oxigênio e neônio, tudo que veio antes vai produzir os elementos químicos aqui entre o 16, que é o oxigênio, e o 28, que é o silício. E depois, se a gente envolver o próprio silício nas reações, vai produzir os elementos até o ferro 56. Próximo.
Se a gente pegar uma estrela muito mais massiva que o Sol, uma estrela que nasceu, que se formou, aquelas que o Augusto comentou, que tem, no mínimo, 8 vezes a massa do Sol, aí as coisas são diferentes. Elas têm o final do seu ciclo evolutivo na forma de explosões de supernova, e o núcleo estelar tem cascas concêntricas onde vão se fundindo, vão sendo fabricados elementos cada vez mais pesados. Na borda externa do núcleo ocorre fusão de hidrogênio se transformando em hélio. O hélio, pensem na gravidade. O hélio é mais denso, ele vai caindo na direção do centro de massa. Hélio se funde e se forma carbono, carbono se funde com hélio e forma oxigênio, depois neônio, silício e assim sucessivamente até o ferro. No ferro as coisas param, o ferro não funde como os demais elementos. Próximo. O final acontece nas explosões de supernovas. As explosões de supernovas são mecanismos bem complexos, são complicados de explicar. Existem 2 tipos básicos de supernovas, tipo 1 e as tipo 2. Tipo 1, formadas em sistemas binários de estrelas, onde uma evolui, depois joga massa noutra, até que a primeira delas adquira massa suficiente para correr o colapso do seu núcleo, ou seja, o núcleo chega num limite de massa, chamado limite de Chandrasekhar, que ele não consegue mais sustentar a pressão gravitacional, ele cai dentro de si mesmo e a estrela se transforma numa estrela de nêutrons. Isso acontece numa estrela muito massiva isolada, acontece o colapso do core, do núcleo da estrela, e a explosão aí do núcleo. Por que eu estou descrevendo, por que eu estou falando de supernovas no contexto de nucleossíntese? Porque o evento supernova em si é um instante em que acontece nucleossíntese. Eu já vou explicar como. Próximo. Como é que isso ocorre? Bom, a partir do ferro, a nucleossíntese ocorre por captura de nêutrons, não mais por fusão nuclear. Próximo. Vejam aqui, aqui está exemplificado como se dá a captura de nêutrons. Veja, o ferro 56 captura um nêutron, vira o ferro 57. Se ele captura mais um nêutron, vira o ferro 58. Mais um vira o ferro 59, que é instável, decai e vira cobalto 59. O cobalto 59 captura mais um nêutron, vira o cobalto 60, que também é instável, decai no níquel 60. Vejam, brincando assim, a gente fabrica, a partir do ferro 56, fabricamos vários isótopos do ferro, fabricamos isótopos do cobalto, fabricamos um isótopo do níquel. Então, por esse processo, chamado processo S de slow, lento, captura lenta de nêutrons, vão sendo fabricados os elementos até o bismuto 209. A partir do bismuto, a coisa não funciona mais, porque é preciso ter uma oferta muito maior de nêutrons para que isso ocorra. Próximo. Eu vou ter que pular esse slide, porque isso aqui é um GIF animado que desanimou. Processo R. Os elementos mais pesados de todos, os mais pesados de todos, são produzidos durante as explosões de supernovas. Então, no instante que ocorre o colapso do núcleo de uma estrela muito massiva e, portanto, o evento supernova, existe uma oferta muito grande de nêutrons. Essa oferta muito grande de nêutrons permite que vários nêutrons sejam capturados sucessivamente por um núcleo atômico, que vai conseguir se acomodar em configurações nucleares estáveis massivas. Assim são fabricados os elementos mais massivos da tabela periódica, desde o bismuto até o urânio, né, que o urânio 238 eu acho que é o elemento estável mais massivo que existe, o elemento natural, né, existem outros posteriormente. Mas, então, isso se dá exclusivamente durante as explosões de supernova, nos primeiros 15 minutos após o colapso do núcleo. O colapso do núcleo se dá em queda livre, gente, literalmente uma fração de segundo. Próximo. Essa é uma visão da tabela periódica que é bem ilustrativa. Para cada elemento químico, aqui estão ilustrados o processo de síntese do elemento. Bom, na origem do universo, o hidrogênio, obviamente, que é um próton sozinho, e uma fração do hélio, mas não todo o hélio. A partir daí, os distintos elementos são fabricados por distintos processos. Por exemplo, estrelas de baixa massa fabricam, tipicamente, ítrio, estrôncio, zircônio, nióbio.
mais da metade do carbono, mais da metade do nitrogênio. Estrelas massivas, explodindo como supernovas, fabricam galho, germânio, arsênio, alumínio. Outras é meio a meio, por exemplo, supernovas tipo 1, anãs brancas, ou seja, explosões de pares de estrelas, fabricam mais da metade do cobalto, mais da metade do ferro, boa parte do manganês, do titânio, e assim sucessivamente. Colapso de estrelas de nêutrons, as chamadas quilonovas, produzem elementos como a maioria da prata, platina, irídio, ósmio, rênio, e assim sucessivamente. Outros elementos, obviamente, aqui a 7ª linha da tabela periódica, vocês aprenderam isso nas aulas de química, são elementos não naturais, né, fabricados em laboratório, que têm vida ultra curta, então, mesmo que eles sejam fabricados nos interiores estelares, eles decaem em outros rapidamente. Mas, enfim, essa visão da tabela periódica demonstra a origem dos elementos químicos. Como eu falei para vocês, ferro é uma espécie de ponto de inflexão, já que não existe fusão nuclear do ferro. A partir do ferro, a síntese dos elementos se dá por captura de nêutrons. Eu gosto de lembrar que o ferro é muito, muito estável. Então, se você quiser dar uma prova de amor eterno, dê um anel de ferro, porque o ferro não é absolutamente estável, ele não vai evoluir de maneira nenhuma. Próximo. Onde que entra o GMT nessa história? Bom, a empreitada de entender a nucleossíntese estelar, como eu falei para vocês, é muito antiga, e o que ela requer? Ela requer, obviamente, telescópios com grande área coletora e espectrógrafos multi-objeto. Se a gente pensar no universo local, pensar nas galáxias do entorno da Via Láctea, onde é que estão os problemas? Os problemas estão em estudar populações estelares, amostras grandes da galáxia X, da galáxia Y, da galáxia Z, com espectrógrafos multi-objeto, para tentar entender a distribuição das abundâncias químicas em distintas massas de estrelas, em nebulosas, em regiões H2, em nebulosas planetárias, em distintos tipos de objetos. Então, para isso, eu não preciso falar, o Rafael, na sessão anterior, descreveu o espectrógrafo GMAX, que vai fazer exatamente isso. É um espectrógrafo multi-objetos que vai resolver esse tipo de problema. O que se espera, então, para o universo local, para galáxias próximas? Estudar distintas amostras grandes e simultaneamente para conseguir entender, então, descrever uma determinada população. Há um terço de século atrás, mais ou menos, quando eu estava fazendo doutorado, isso aí era um grande problema, que não existiam os espectrógrafos multi-objeto. Atualmente, o GMAX, dá o próximo, por favor? O GMAX, que o Rafael já falou, descreveu tudo isso. Próximo. Isso aqui descreve o ciclo que eu queria mostrar para vocês. Formação de uma estrela, nucleossíntese, a vida das estrelas produz elementos, a morte das estrelas produz mais elementos. A nucleossíntese é um processo contínuo e gradual. Pode pular 2 slides agora, 2, e eu deixo vocês com essa imagem aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Roberto. Bom, temos tempo para algumas perguntas. Na realidade, é mais complementaridade. Eu queria saber se alguém poderia falar alguma coisa sobre qual pode ser a colaboração, o impacto do GMT para a questão de habitabilidade, de exoplanetas, um outro tema que eu acho relevante e que não foi comentado. Bom, não muito tempo atrás, teve uma palestra de das pessoas que faziam parte da coordenação do GMT sobre o que poderia ser um foco científico que produzia resultados de impacto. Naturalmente, a descoberta de vida do universo talvez seja a descoberta astronômica mais aguardada, na medida que o impacto cultural, científico disso é tremendo. Então, existem ideias de, eventualmente, se dedicar uma fração apreciável do tempo do GMT no começo de sua operação
justamente ao estudo da questão da habitabilidade, ou seja, propriedades atmosféricas de planetas extrasolares, né? O James Webb já está produzindo espectros de atmosferas de planetas orbitando estrelas que não o Sol, onde se vê, por exemplo, evidências de carbono e esses átomos que, como o Roberto acabou de dizer, são tijolos para a própria vida. Então, esse tema, Otton, é justamente uma das prioridades, pelo menos inicial, do GMT, inclusive por uma questão até de marketing, além do interesse científico que se tem, tá? Só para complementar, o James Webb, por exemplo, detectou água, mas a água é a coisa mais óbvia que tem no universo, porque é o que tem, né? Não tem na Terra água. Então, a água é fácil de detectar por trânsito, na hora do trânsito, por transmissão atmosférica, você detecta esses sinais. Só que, comparado com a luz da estrela, isso é uma fração brutalmente pequena. Então, por exemplo, para você detectar uma assinatura biológica, que ela é fraquíssima, você tem que ter um sinal ruído, isso nessa palestra também ficou claro, você tem que ter milhares e milhares de horas, né, para conseguir um sinal ruído de milhares e milhares de vezes, né, um sinal ruído muito alto, para detectar uma assinatura, por exemplo, de oxigênio, né? O2. O2 é o que é procurado. Então, uma assinatura de oxigênio, na frente de uma estrela como o Sol, num planeta como a Terra, levaria uma década de você somar fótons e subtrair o fundo e ter um sinal ruído para ter um O2. Então, O2 é o que vai ser procurado e, mesmo assim, vai levar anos naquela mesma fonte, né? É grande, é difícil. No evento de uma coalescência de estrelas de nêutrons, o GMT poderia entrar em modo de busca de uma contrapartida eletromagnética? Bom, eu acho que ainda estamos longe da discussão dos modos de operação do GMT, em particular, alvos de oportunidade, né? Como é isso que você está mencionando. Mas o que eu acho é o seguinte, quer dizer, esse tipo de evento, para ele poder ser realmente explorado, você precisa identificar a contrapartida eletromagnética. E como está hoje, né, você utiliza todos os recursos que você tem à sua disposição. Foi assim que no caso do evento de 2017, em que se detectou pela primeira vez uma fusão de estrelas e nêutrons, com contrapartida tanto eletromagnética, quer dizer, a gente pôde ver a galáxia, pôde ver o evento, o brilho associado ao evento, como medir as ondas gravitacionais. Isso foi observado por inúmeros telescópios, inclusive por um telescópio pequeno, né? O S+, um telescópio de 80 centímetros no Chile, do qual nós participamos também. Então, eu acho que, havendo necessidade de um telescópio de grande porte, dada a importância da ciência associada a um evento desse tipo, eu, pessoalmente, creio que haverá espaço para isso no futuro, sim. Mas estamos ainda um pouco longe da definição desse tipo de estratégia observacional, né? Mais alguma pergunta? Uma pergunta. Comparado com o James Webb, a resolução do GMT, quanto maior vai ser? Ou seja, em termos de resolução espacial, tamanho de objetos que a gente vai conseguir observar. E depois, para complementar, a resolução do GMT vai ser possível, no caso, professor Damiani,
para estudar aquela transição naquelas estrelas supermassivas que o senhor apresentou aí, e qual que seria a banda espectral para observar essa transição? Augusto, você responde as perguntas? Bom, a primeira parte da pergunta é simples, porque a resolução espacial, basicamente, é proporcional ao diâmetro. Então, 6 metros e pouco do GMT, do James Webb, para 24 metros, então vai ser 4 vezes maior. Né? Então, o James Webb deve ser por volta de 0,1 arco segundo de arco, então vai ser 0,03, coisa assim, né? Então, a outra parte dessa pergunta é... Então, a resolução espacial é no caso de você detectar uma estrela em formação com um disco, que é coisa que próximo não, perto do Sol não tem nada disso, né? Mas na nossa galáxia, então, em princípio, você conseguiria fazer, estudar com resolução espacial igual o James Webb, né, a uma distância 4 vezes maior, ou seja, quase do outro lado da galáxia. Então, o número de objetos é ao cubo disso, né, quase uma centena de vezes mais alvos você conseguiria observar. Né. O grande diferencial vai ser com resolução espectral, porque o movimento desses discos é pequeno, né, velocidade pequena. Então, tanto para exoplanetas como para qualquer outra coisa que você precisa de resolução espectral, quer dizer, em quilômetros por segundo de velocidade, você precisa de muita luz, quer dizer, você precisa espectrógrafo que separa a luz num espaço muito maior para conseguir olhar uma velocidade pequena. Né? Então, a vantagem do GMT é que, como ele coleta, na verdade, por exemplo, em relação ao James Webb, ele coleta 16 vezes mais luz, né? Então, ele pode esticar a luz 16 vezes mais para pegar aquela velocidadezinha pequena. Né? Porque muitas coisas têm uma velocidade aparente pequena, como o movimento reflexo dos planetas ou o disco, né, em volta de uma estrela de alta massa. E de baixa massa também. Alguma pergunta a mais? Bom, então vamos agradecer aos palestrantes desta mesa. Antes da gente fechar de fato para o almoço, eu gostaria de chamar aqui a Ana Paula, que é da Prefeitura de São José dos Campos. E ela coordena o MIC, que é o Museu Interativo de Ciências, aqui de São José. Ela tem um convite para fazer para vocês. Bom dia ou boa tarde a todos. Bom, eu sou uma das gestoras lá do museu, tá? E eu vim fazer um convite para vocês. Na semana que vem, no dia 12, a gente vai funcionar no período noturno, né? E aí a gente tem uma parceria com o projeto Céu Profundo do Vander Kleit, que também faz pesquisa aqui com vocês na Univap. Então, a gente vai ter uma observação noturna, né? E o museu vai estar funcionando à noite também para a parte do térreo que a gente tem lá de física. Então, a gente tem
departamento ali de mecânica, fluidos, elétrica, tá? E também as sessões de planetário, tá bom? E aí fica o convite para vocês. A gente tem a Camila, que é a nossa estagiária, ela está com os papeizinhos que vocês podem pegar com ela. Ela também vai estar apresentando no dia lá um projeto para a área de astronomia, que é voltado para a inclusão, assim, né, pessoas com deficiência visual. Tá bom? Então, aqui fica o convite para vocês e muito obrigada. Tá certo, pessoal. De volta, então, às 14 horas, né, para a continuação do nosso evento. Cantinas tem logo na saída aqui. Temos o restaurante universitário da Univap, que fica perto da entrada principal. E também temos restaurantes fora da instituição, tá bom? Até mais.